Um casulo foi retirado de uma árvore e foi colocado num pote. E como era só um casulo, o pote não foi fechado. E aí então, à noite, naquele mesmo dia, havia uma lagarta andando pela parede do quarto. Mas não era a lagarta sozinha, era a lagarta com um casulo preso nela. Ela foi devolvida ao pote. O pote foi fechado, foi feito furinho, né, para respiração. Folhas da árvore onde ela foi resgatada não, né? Ela foi tirada contra a vontade dela. Enfim, onde ela foi retirada, as folhas eram colocadas no pote, ela se alimentava das folhas, então ela ficava dentro do casulo quando ela queria, ela saía do casulo e andava pelo pote, sempre com o casulo preso a ela, quando ela queria, até que um dia ela não saiu mais. Ela ficou quietinha dentro do casulo e a gente achou que estava acontecendo a metamorfose, né? O processo de transformação da lagarta em borboleta. Então a gente esperou que depois de meses uma borboleta fosse sair do casulo, só que nada aconteceu. Ela se trancou dentro do casulo e não saiu mais. Mas ela já vivia presa, né? Ela vivia presa num pote, ela não pediu para estar ali. Isso realmente aconteceu. Eu vivenciei essa experiência. Presenciei essa experiência quando eu era criança. E eu tô contando isso porque é justamente sobre isso que eu ando refletindo muito, sobre as transformações da lagarta em borboleta. Eu faço mestrado e a minha linha de pesquisa é justamente sobre as interações entre arte e ciência através da transdisciplinaridade. Eu sou Era Teles e tô sentindo a necessidade de falar sobre isso. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, o que é uma experiência extremamente difícil para quem não tá muito acostumado, né? Então, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho 35 anos e quando eu tava para fazer o vestibular eu tinha essa grande dúvida. Se eu ia para a área da saúde ou se eu ia para a área da moda. E aí eu, na época, optei por fisioterapia. Terminei a faculdade, fiz fisioterapia, mas sempre com aquela ideia de que eu não ia parar por ali. Quando eu tivesse a oportunidade, eu ia fazer uma outra faculdade relacionada à moda. Formada em fisioterapia, trabalhando com isso, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura, que ampliou assim os meus horizontes enormemente, porque a acupuntura tem uma visão holística, né? Uma visão integrada. Na fisioterapia a gente vê muito o corpo, a gente vê muito a parte física e na época que eu estudava já se falava muito que a gente tinha que tomar cuidado, se tinha um problema no joelho, a gente não podia olhar só para o joelho, a gente tinha que olhar para o todo, porque às vezes a origem do problema no joelho não era ali. Então essa coisa de integrar. E foi incrível olhar para a acupuntura e aprofundar um pouco essa questão, porque a acupuntura não integra só as partes do corpo físico, integra a parte energética, integra a parte emocional. Mas isso não me deixou satisfeita. Ajudou muito, mas eu ainda tinha mais a buscar. Então, depois da acupuntura, eu voltei à faculdade. Eu fui para a Escola de Belas Artes
onde eu fiz artes cênicas com habilitação em indumentária. E aí foi bem interessante, porque foi como se a linguagem artística fosse a minha linguagem. Eu sou geminiana, eu tenho muita necessidade de me comunicar e eu sou muito de falar, sou muito de me expressar, mas nem sempre só as palavras, ou pelo menos só as palavras duras, literais, são necessárias para a comunicação. E com a arte a gente pode comunicar qualquer coisa, de praticamente qualquer jeito. Mas eu me sentia pessoas. Interessante, né? Eu me sentia pessoas. Sim, eu me sentia pessoas completamente distintas. O que já é meio complicado para um geminiano, porque o geminiano já é múltiplo, né? Mas quando você é fisioterapeuta e você também está estudando arte, você pode correr o risco de ser múltiplos em diferentes ambientes. Você pode realmente apresentar pessoas diferentes em diferentes ambientes. E no final da faculdade de artes eu conheci um pessoal bem interessante que também é múltiplo e que estava buscando também suas formas de se integrar. Foi quando eu conheci um laboratório de educação, mas que tenta integrar de forma inter e transdisciplinar os saberes. E aí eu comecei meu mestrado profissional, né, com arte e ciência, olhando pela transdisciplinaridade. E na pesquisa, né, eu justamente olho para essa coisa do indivíduo, da multiplicidade do indivíduo, através da metáfora da metamorfose, que eu falo muito da metamorfose, né? Mas o trabalho em si eu chamo de transmutação. E é justamente sobre isso que eu pretendo falar um pouquinho ao longo de alguns vídeos, de comunicar. Esse é a apresentação, porque não dá para fazer a reflexão sem colocar a princípio quem eu sou, o porquê que veio essa necessidade dessa reflexão, certo? Então, agradeço, já estou agradecendo, né? Quem verá o vídeo, quem está vendo o vídeo agora, e farei outros em breve. E aí eu espero que conforme eu for fazendo essa coisa endurecida de, assim, de fazer um vídeo, tô perdendo até as palavras, essa impressão de que fazer um vídeo é uma coisa artificial, eu espero que eu vá perdendo essa impressão aos poucos, certo?